Vamos começar mais uma reflexão, uma meditação sobre a palavra do meu Senhor, que é o Devar Adonai. Em sequência ao pensamento da nossa primeira reflexão, nós temos aqui o versículo de Êxodo 2, 7. Você vai poder acompanhar aí com a sua Bíblia. E aqui temos escrito, então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Então, assim, foi isso que esse versículo nos leva a meditar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos nesse tempo agora de dificuldade, nesse tempo de tribulação, de deserto, em que todo mundo vive, nós pedimos a tua boa mão sobre as nossas vidas e que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, pois queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a entendermos esse texto e a relação desse texto com os dias que estamos vivendo hoje. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez tudo isso. O nosso contexto se encontra entre Êxodo 2:1 e até o versículo 8. E ali nós temos dizendo um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. E a filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para a amamentar e criar um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, diante desse texto, desse contexto todo que nós temos, precisamos entender algumas coisas que estão acontecendo aí. A menina, a irmã, ela foi lá onde estava a filha de Faraó tomando banho na margem do rio. E ela foi lá porque aquela senhora viu uma criança e essa criança estava chorando, né? Então, o que nós entendemos aqui, a senhora quer uma mulher dos hebreus, o que está grifado aqui, o que eu quero dizer a você com isso aqui, a senhora quer. Para Moisés, para que Moisés pudesse nascer, as parteiras foram tocadas por Deus para desobedecer a ordem de Faraó. Veja bem, Deus no controle da história. Deus, as coisas acontecem em todo o mundo do jeito que Deus quer. Nada passa do seu controle. Nada, nada, absolutamente nada. No rio, você vê a direção daquele pequeno cesto foi parar onde a filha de Faraó estava lá. E quando a irmã desse menino chega e pergunta para ela e fala: quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Então, essa questão é uma questão muito interessante. A irmã falando com a filha de Faraó sobre uma situação com relação àquela criança, de como cuidar dela. Então, o que se olha nesse texto e agora, como esconder uma criança que chora, que tem fome, quando tem fome?
Não tem como a gente pensar nisso. É uma criança, independente de tempo, independente de qualquer coisa, nós já ouvimos e vimos muitas situações que a criança acaba chorando. Não tem como esconder uma criança assim. Mas o projeto de Deus tem a sua estratégia. E ele vai acontecer do jeito que Deus quer, como esta criança sobreviveria numa situação assim. É mais ou menos a situação hoje. Como eu e como você vamos sobreviver a tudo isso que está acontecendo? Como nós podemos passar por esse deserto, por essas tribulações que cada um de nós está vivendo a seu modo, em sua casa, de alguma maneira. Então, eu quero que com esta palavra você possa olhar o seguinte: Deus tem um projeto para a sua vida, um projeto para a minha vida. E ele tem a sua estratégia, e estas coisas vão acontecer do jeito que ele quer, independente de qual seja o quadro. O nosso quadro hoje é terrível. A forma que estamos vendo as coisas, elas são terríveis. Mas o que eu posso ver nesse texto, existe alguma coisa mais terrível do que uma criança colocada num cesto, colocada no rio e que está à mercê do rio. O que o rio pode fazer? Imagino que existam jacarés, crocodilos, também corredeiras e outras coisas no rio que podem levar isso a um caos muito difícil. Então, assim, eu quero compartilhar com você para que a gente possa entender isso. Então, Deus envolve a filha do faraó. A filha do faraó tem uma coisa interessante, ela tem compaixão. Ela tem compaixão daquela criança que chorava. E a única alternativa para que Moisés sobrevivesse, lembre disso. Diante daquele quadro, Moisés, uma criança dentro de um cesto, não tinha o que fazer. Estava colocado à mercê. Então, o que a mãe fez foi o seguinte: ela entregou o menino para Deus e deixou Deus dirigir a coisa segundo a sua vontade. A mesma coisa que eu convido você agora, meditando sobre isso. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Creia nele. Creia nele. Creia que ele tem um projeto para a sua vida. E creia que as coisas vão acontecer na sua vida segundo a vontade de Deus. Independente do medo, da dificuldade financeira, do medo da doença, que são coisas que são atenuantes nesses dias. Independente disso, eu quero convidar você a olhar para o Deus que escreveu um projeto para a sua vida, como ele escreveu um projeto para a vida de Moisés. E esse projeto, ele precisava sobreviver. Como ele iria sobreviver? A filha de Faraó, ela podia ter um menino que quisesse como filho. Quer dizer, ela é filha do Faraó, ela tinha isso, ela tinha autorização do Faraó, ela podia fazer essas coisas. Então, medite nisso. Como é que foi o curso da vida de Moisés naqueles dias quando ele era apenas um bebezinho num cesto de junco? Quando a irmã de Moisés viu que o pequeno cesto onde ele estava chegou nas mãos da filha de Faraó, ela ficou extasiada, ela ficou maravilhada com aquilo. Como é que todas as corredeiras que existem no rio, ao colocar no rio, aquela criança foi parar exatamente ali ao lado da filha de Faraó? Deus ilumina a menina. Deus traz uma mensagem para a menina, como Deus pode te iluminar, trazendo uma mensagem, algo na sua vida que vai ajudar você a se direcionar para as coisas que você precisa fazer nesses dias, para lidar com a doença e para lidar com o problema econômico que está por aparecer. Então, Deus ilumina a menina e para ela apresentar à filha de Faraó uma proposta. E a proposta era o que? Quer que eu chame uma babá hebreia para cuidar desse menino? Você quer que eu chame uma babá hebreia para cuidar desse menino? Olha que ousadia que Deus colocou no coração dessa menina. Pensa um pouco nisso. Sim, foi a resposta dela. Sim, foi a resposta dela. A resposta da filha de Faraó. Ela disse: quero que você consiga uma babá.
Então, da mesma forma, a vontade de Deus será cumprida na sua vida, dessa mesma forma. Então você precisa crer e confiar que tudo está no controle de Deus, independente de qual seja a situação. Alguma coisa pode lhe ser tirada das suas mãos, da sua vida, e talvez traga preocupação para você nesses tempos, mas entenda que Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito, e nesse propósito que Ele tem, a vontade dEle vai ser cumprida na sua vida. Amém? Pense nesse sentido, pense naqueles dias, o que estavam acontecendo. Nesse ambiente de dúvida, nesse ambiente de intolerância das pessoas, nesse ambiente onde nós vemos a desunião, as pessoas estão tomando partido para um lado e para outro. Nesse tempo que estamos vivendo as coisas dessa forma, eu quero convidar você para orar, para que numa situação dessa nós venhamos a entender que Deus é soberano e que Ele tem um projeto para a vida de cada um. Quer queira a pessoa seja convertida, quer a pessoa não seja convertida, existe um projeto de Deus. Existe um projeto de Deus para a vida de cada um. E ele vai acontecer do jeito que Deus quer. Como nós vimos nessa reflexão, observamos que um menino, dentro de um bercinho, um bebê colocado à mercê de tudo, Deus cuidou dele. Ele não podia fazer nada. Esse bebê não podia fazer nada. A filha de Faraó estava por tomar banho naquele mesmo momento. Olha como é que Deus vai articulando as coisas. E depois a irmã do menino, ela chega com uma proposta muito assim, uma proposta muito ousada diante da filha de Faraó. A gente vê a mão de Deus no controle de tudo isso. E eu quero dizer a você, nessa reflexão, nessa mensagem, você entende isso, você entende que Deus está no controle de tudo, você é capaz de se colocar como este bebê nas mãos de Deus e deixar que Deus guie pelo rio da sua vida aquilo que está no projeto de Deus, no plano de Deus para a sua vida? Se sim, então una-se a mim em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nos juntar agora, Senhor, em oração com aqueles que estão assistindo esse vídeo, com aqueles que estão meditando sobre essa palavra, Senhor. Quando nós entregamos as nossas vidas nas suas mãos, nós temos a convicção de que o Senhor é o Deus que cuida de tudo, Pai. Que o Senhor é o Deus que faz com que todas as coisas aconteçam, que o Senhor é aquele que interfere na história, Senhor, que o Senhor é aquele que faz as coisas acontecerem, Senhor, que o Senhor é o Deus soberano e eterno, e é esse Deus a quem nós servimos, que nós entregamos as nossas vidas, crendo que o Senhor dirigirá para que o seu plano aconteça na vida de cada um. E vai acontecer exatamente do jeito que o Senhor quer. Por isso, nós te pedimos a tua boa mão sobre essa situação, Senhor. Coloca a sua mão soberana sobre tudo isso, Pai. Abençoa a vida de cada um que fez essa oração comigo. Toca nesses corações agora, que eles possam ser cheios do Senhor, entendendo que a nossa humanidade registrada na Bíblia tem diversas histórias que nós podemos aprender essas coisas, Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor a tua boa mão sobre todos, Senhor, todos aqueles que precisam ouvir a tua voz, Senhor. Fala no coração de cada um, Senhor. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus, e pedimos ao Senhor que abençoe a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém.